Graça e paz, amados do Senhor Jesus Cristo, servos do Altíssimo, por divina graça e misericórdia do Senhor, nós estamos mais uma vez aqui e hoje, como anunciamos no domingo próximo passado, às 19 horas, para ver se antes das 8 horas nós terminamos, para não fazermos nenhuma transgressão contra a lei que no decreto do governador Dória nos colocou em estado de sítio, em lockdown, das 20 às 5 da manhã. Então, vamos iniciar este culto de hoje, culto de louvor e adoração a Deus, orando ao Senhor, agradecendo ao Senhor e pedindo as misericórdias do Senhor para cada um de nós. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, meu Deus, por poder estarmos aqui agora, neste culto, nesta adoração, neste testemunho, de forma não presencial, coletiva, mas como um adorador do Senhor, um servo do Senhor, usando as mídias, nesta live que o Senhor Deus tem propiciado para que a Tua palavra, Senhor Deus, chegue em todos os continentes. Nós estamos limitados de uma maneira, de uma forma, mas não limitados por completo. Podemos, ó meu Deus, de uma forma simples, humilde, sincera, verdadeira, com cada irmão ou servo teu, no lar, no trabalho, podendo tirar um momento do seu dia para participar ao vivo ou no decorrer dos dias que se seguem, e esta palavra ficará gravada, registrada, continuando a alcançar vidas e continuando a louvar, bendizer, glorificar e proclamar Cristo. Quero pedir ao Senhor, meu Deus, em o nome de Jesus Cristo, que esteja abençoando a cada pessoa que está agora participando ao vivo e de cada pessoa que participará ainda pelos tempos determinados pelo Senhor na face da terra. Que a bênção do Senhor seja sobre todos, no nome santo de Jesus Cristo, nome do qual agora nós oramos ao Senhor, agradecemos, pedimos, suplicamos. Amém. Amém. Graças a Deus, louvado e exaltado seja o santo e eterno nome do Senhor. Amados de Jesus Cristo, eu quero vos dizer que Deus tem um plano na sua vida, um plano de vida abundante, e que você viverá enquanto este plano de Deus ele estiver, para que você possa fazer até o momento em que este objetivo de Deus em você seja alcançado. E aqui não importa as circunstâncias que está em nosso derredor. Como exemplificação,
um plano de Deus para você, na sua vida. E ele vai acontecer com a pandemia, em guerra, em situações das mais adversas. Este plano de Deus é perfeito para você. Eu, quando moço, este cântico sempre estava no meu coração. E eu sempre cantava na igreja da qual participava na época. Deus tem um plano a cada criatura. E você pode entregar o seu caminho, e você pode entregar a sua vida a Jesus. E entregar de corpo, de alma e de espírito. Porque o plano de Deus, ele é perfeito. Quando imaginaria eu poder estar agora, já há mais de 45 anos, depois de entoar inúmeras vezes este louvor que inundava a minha alma e ainda inunda o meu ser, de estar aos 63 anos de idade, pastor na Igreja Batista em Parque dos Camargos há 23 anos, tendo sido já um industrial bem-sucedido e com todas as dificuldades enfrentadas e enfermidades e perigos, eu estou aqui nesta noite, eu estou aqui neste culto, só porque o plano de Deus é perfeito e porque Deus tinha um plano na minha vida. E eu sei que este plano se cumprirá. Porque Deus me criou e te criou e nos criou para o louvor da sua glória. Nos criou para que fizéssemos o seu querer e a sua vontade. Que o amássemos, que o proclamássemos, que o servíssemos, que o adorássemos e que vivêssemos para Ele. Então, o fato de estarmos vivendo é por causa dele. É porque o plano dele é perfeito. Porque perfeito é aquele que tem um plano na minha, na sua e na nossa vida. Este hino é assim. Deus tem um plano a cada criatura. Aos astros ele dá o céu, a cada dia ele dá um leito e um caminho para mim traçou. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Em meu viver encontro paz na Bíblia e bênçãos que jamais gozei. Embora venham lutas e tristezas, eu tenho fé que Deus me guiará.
minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Sim, eu irei, irei. Oh, amados de Jesus Cristo, não adianta relutar. Deus tem um plano para você. Entregue a sua vida a Jesus. Salmos 37, 5. Eu pude fazer isso muito cedo. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, o mais ele fará. Porque eu devo confiar nele, porque ele é Deus. Porque ele tem todo o poder, toda a glória, toda a majestade. Porque ele é santo. Porque ele é verdadeiro. Porque ele não mente. Ele não frustra os seus servos. Deus tem o melhor para cada um. Deus tem o melhor para você. E Deus pode tirar de você o melhor que você tem. E o melhor que você tem é para Ele. É para o louvor da glória dEle. Meu querido, minha querida, Jesus te ama. Meu irmão, minha irmã, Deus tem um plano perfeito na sua vida. E não importa as circunstâncias, não importa. O plano dele é perfeito e você vai viver uma vida dirigida, sustentada, amparada, protegida, fortalecida pelo Senhor. Porque você pertence a Ele. Você é dele. E é muito bom termos Jesus no nosso ser, no nosso viver. E nós pertencemos a Deus duas vezes. Eu procuro ressaltar isso porque é de fundamental importância o pertencer ao Todo-Poderoso. Primeiro, todos de igual modo, toda criatura humana pertence a Deus por direito de criação. Mas o pecado tirou a filiação. Então nós entramos em um período de desgraça e destruição, porque o pecado traz a morte. Mas Deus providenciou Jesus Cristo, seu Filho, nascido de mulher, para buscar e salvar o que se havia perdido, incluindo a mim, incluindo a ti, incluindo a nós. Nós estávamos perdidos, sem Deus e sem salvação. Então Jesus Cristo veio, se fez carne, habitou entre nós, viveu 33 anos, não pecou, se fez pecado por nós, foi crucificado, verteu o seu sangue, morreu, foi sepultado, ao terceiro dia ressuscitou, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então, pela fé, nós cremos que Cristo é o nosso Salvador, e professamos o seu nome, e cremos nele, e recebemos a salvação de Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então, agora, filiação completa, direito outorgado em Cristo. Então, agora, é por direito de redenção, redimidos em Cristo, por Cristo, para Cristo e para o louvor da sua glória. Eu sou salvo porque eu fui lavado pelo sangue de Jesus Cristo. E há um cântico que eu também canto, que está em espanhol e castelhano, e eu quero cantar aqui agora, porque esse sangue precioso de Jesus Cristo, esse sangue vertido na cruz
do Calvário, ele operou no meu viver salvação, vida eterna, purificação, libertação, paz, tudo por causa do sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário. Es tu sangre que remirme, tu sangre la vida me da, es tu sangre carmesí que tomó mi lugar, blanco como la neve pura soy, y ahora soy de Cristo, Cordeiro de Dios. Es tu sangre que remirme, tu sangre la vida me da, es tu sangre carmesí que tomó mi lugar, blanco como la nieve pura soy, y ahora soy de Cristo, Cordeiro de Deus. Eu sou de Cristo, porque o sangue de Cristo me deixou mais alvo do que a neve, mais branco do que a lã. O amado de Jesus Cristo, isso não traz orgulho, isso traz paz no coração. Em meio a lutas, em meio às provas, nós prosseguimos. Nós não somos daqueles que desistem e olham para os lados, ou olha para trás, ou volta para trás. É olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Nós não desistimos. Há um alvo estabelecido, há um fim estabelecido, e nós ainda estamos com vida. E até aqui, Deus nos tem sustentado, e até aqui, Deus nos tem amparado. Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, eles nos teriam engolidos vivos. Eu sei que muitos dos nossos irmãos em todo o mundo estão passando por lutas. Eu sei que os nossos irmãos em todos os lugares estão passando por provas. Eu sei que a igreja de Cristo, redimida, lavada no sangue de Jesus Cristo, está no mundo, não sendo do mundo, mas está também sofrendo, está também sendo perturbada, agitada, tumultuada. As igrejas fechadas agora, muitos pastores aborrecidos. Essa pandemia é para todos, de todos os países, de todas as nações. Todos nós passamos por lutas e todos nós passamos por provas. E essa pandemia não impedirá que o Evangelho permaneça e que a última profecia se cumpra. E este Evangelho do Reino será pregado em todas as línguas, tribos e nações. E aí virá o fim. Então, perseguições, lutas, provas, estado de sítio, lockdown, ideologias, governos, governo mundial. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Quem é o homem para que te lembres dele? O amados de Jesus Cristo. Há um outro cântico que eu já cantei uma vez em uma live e que é muito antigo, mas louvor não envelhece. E alguns membros da minha igreja, crentes de muitos anos,
da década de 60, 70, quando cantei aqui na igreja, se lembraram. Pode ser que também você que esteja me assistindo o conheça. Década de 60. É assim esse louvor. Quer nas lutas, quer nas provas, a igreja sempre caminhando. Quer nas lutas, quer nas provas, a igreja sempre caminhando, sempre caminhando, sempre caminhando. Oh, glória, aleluia, a igreja sempre caminhando. Oh, glória, aleluia, a igreja sempre caminhando, sempre caminhando, sempre caminhando. Amados de Jesus Cristo, o caminho é longo, farto, e os nossos pés feridos estão. Ainda longe Canaã, ainda longe Canaã. Muitas vezes tem faltado nosso leito, nosso pão, e estará ainda longe Canaã. Somos fracos, tão cansados. Já viajamos por palácios e desertos abrasador. Somos fracos, tão cansados. Estará ainda longe Canaã? Diga ao povo que marche. Pela fé, os mundos foram criados. E nós temos fé. Em Hebreus capítulo 11 diz, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e as provas das coisas que se não veem. Não perca sua fé. Não se desvie para a direita e nem se desvie para a esquerda. O alvo é Jesus. Cristocentrismo. Olhando para Cristo. Olha para Jesus. Você pode viver em meio às tribulações, às angústias, às pestes. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Amados do Altíssimo, servos do Senhor Jesus Cristo, nós estamos estudando a palavra de Deus, de livro a livro, de versículo a versículo e de capítulo a capítulo. E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da palavra de Deus de forma textual, expositiva e apologética, no capítulo 9, dos versículos 13 aos versículos 18. E está escrito assim na palavra de Deus. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego. E era sábado, quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, os fariseus a perguntar-lhe como vira. E ele lhes disse, pôs lodo sobre os meus olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Outros diziam, como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego, tu que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu, que é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. Pai querido, é a tua palavra. É o feito e o fato do Senhor. É real. É verdadeiro. Ainda que haja incrédulos, contradizentes, opressores,
militantes e que tentam a todo o custo, no negacionismo, pôr em descrédito o Deus Salvador, Jesus Cristo. Abençoa-nos. No nome de Jesus. Amém. Você que está assistindo a live, o culto, viu aí o tema da mensagem de hoje, que é a obstinação da incredulidade militante, opressora judaica. E nós falamos acerca da incredulidade militante, opressora judaica, religiosa, que tinha 4 vertentes. Eram 4 grupos distintos na mesma religião que enumero aqui. Os zelotes, os fariseus, os essênios e os saduceus. No texto que estamos vendo aqui, quem age de forma punitiva, policialesca, autoritária, militante, é o grupo dos fariseus. E quem são os fariseus? Os fariseus é um grupo de judeus que existiam na época de Jesus, que começaram a sua militância, o seu grupo, há 200 anos antes de Jesus Cristo, e permaneceu até 70 anos depois de Cristo, até a diáspora, até a queda de Israel, até a queda de Jerusalém. E eles eram um grupo distinto que não se misturava. Os judeus, eles não aceitavam nem os zelotes, ainda que era aquele que tinha um zelo pela Torá, pela lei, eles não os aceitavam. E também os essênios, que eram da Palestina. E também tinha os saduceus, que era da alta sociedade e que se refugiava no deserto e eram da Judéia. Então, quando nós vemos aqui na palavra de Deus que levaram, pois, os fariseus, o que dantes era cego, não foi nem os zelotes, nem os essênios, nem os saduceus, mas que é sábado. Então eles têm uma maneira de interpretar, e tudo aquilo que foge à interpretação ou à leitura e o entendimento da lei que eles têm, repudiam. Então, tudo aquilo que é fora daquilo que eles têm no seu quadrado é alguma coisa que agride, é alguma coisa que incomoda e é alguma coisa que eles procuram combater. Então, eles não podem aceitar de maneira nenhuma que um embusteiro chegue em os seus termos, contrário àquilo que eles creem e pregam e vivem, e simplesmente faz e não lhes dê satisfação, porque creem eles que tudo o que se passa dentro dos termos de Israel é de responsabilidade deles e deve-lhes satisfações. Então eles vão lá, pegam aquele homem
e levam até a sua presença. Eles não vão até ao homem, mas fazem com que o homem seja trazido até eles para interrogatório. Olha só a que ponto chega. Vimos no texto anterior que não houve louvor. Vimos no texto anterior que, na outra mensagem, terminamos no versículo 12, que eles não criam, eles não louvavam, eles não glorificavam, e agora se acentua. Eles querem saber, mas esse saber não é literalmente para conhecimento. Esse saber é para reprimir. Esse saber é para calar. Então eles trazem o homem à sua presença. Nunca te esqueças de que é sábado, hein? E o motivo pelo qual, à força, eles mandam buscar aquele homem para interrogatório à sua presença, eles sabiam religiosamente, humanamente, politicamente, o que estavam fazendo. E o fizeram porque tinham poder e autoridade para isso. E não houve contestação do cego. Aqui ele manda buscar o que antes era cego. E não para por aí. E com qual propósito? Nós já dissemos, mas depois do 19, nós vamos ver qual era o objetivo. Se bem que antes nós já temos clareza do objetivo da religião militante, opressora, policialesca, que era a religião judaica. E como ela se comportava, e como ela agia e reagia contra aqueles que não tinham a mesma forma de ver, de crer e de ser. Então, amados, mostra-nos aqui este poder humano, este poder de uma religião militante e opressora judaica. Buscaram, mas buscaram não por curiosidade. E o cego não veio por espontaneidade. E era sábado quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Olha o problema aqui. Olha o porquê mandaram buscar o que era cego. O problema não era porque ele estava vendo. O problema não é porque ele era mendigo. O problema era porque Jesus cuspiu na terra, fez um lodo e untou-lhe os olhos. O amado Jesus Cristo, eles não estão aqui trazendo o que era cego porque ele foi andando até o tanque de Siloé. Não. Eles o trouxeram aqui porque foi Jesus, aqueles que eles combatiam e queriam aniquilar, havia cuspido. Olha só, cuspir, encurvar-se e fazer uma massa e untar os olhos. Trabalho. Cuspir, fazer lodo com as pontas dos dedos e untar os olhos era proibido no sábado, mas não era proibido buscar o cego. Ou amados de Jesus Cristo, esta cura não poderia ter sido realizada de maneira nenhuma no entendimento dos fariseus com suas regras religiosas hostis, que eram apegados às leis, mas que tinham um inimigo. E o inimigo era Jesus, que devia ser repudiado com hostilidades
que já houveram, continuariam intensificando até submetê-lo ao espetáculo da crucificação, achando que no espetáculo da crucificação, que na pena capital a Jesus Cristo, encerrariam, aniquilariam o plano salvífico de Deus. Religião e seus regramentos acima de tudo. Há pessoas que colocam a sua religião e a sua denominação, a sua fé militante acima de Deus, condenando até o próprio Deus, como visto nos versículos anteriores, de julgamentos infames, irreais, ilógicos, irracionais, de um grupo que intitulava-se religioso, divino, chamando Jesus de demônio. O amados de Jesus Cristo, cuspir na terra podia. O que não podia era se abaixar, amassar a terra, a matéria do homem, levantar-se, untar os olhos. Isso era trabalho, era contrário à lei, e a pessoa que fez isso tinha que ser punida. Então tinham que juntar provas para atingir o objetivo. Qual o objetivo? Matarem a Jesus Cristo. Oh, amados do Senhor, nós, no terceiro milênio em que vivemos, e quando vemos estas questões, falamos, mas como pode uma religião agir desta maneira? Se você puder consultar a história cristã, voltará no século XV, no século XIV, e verá uma religião cristã, nominada cristã, operando coisas semelhantes ao que os fariseus, aos que os zelotes, ao que os saduceus e essênios praticavam. Agora em nome de Cristo, na Santa Inquisição. E nós vivemos no terceiro milênio. E você pode dizer, mas isso não acontece mais. Pois acontecem as mesmas coisas porque as pessoas continuam na sua ignorância, porque as pessoas continuam na sua idolatria à sua religião e à sua denominação, à sua declaração de fé, ao seu estatuto e ao seu regulamento interno. O amado de Jesus Cristo, o Salvador, é Jesus. E ele veio do céu. E os judeus, fariseus, um dos 4 grupos distintos em Israel, que era opressor, guardião da lei. Eles eram poderosos e as pessoas tinham que lhes prestar satisfação. Que satisfação tenho eu a prestar à minha religião? Nenhuma. Que satisfação tenho eu para prestar a Deus? Todas. Em todo tempo, de todas as maneiras, porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o meu Criador, Ele é o meu sustentador. Ele é a quem eu devo satisfação. Mas eu vivo uma vida reta. E eu procuro viver para louvar, adorar e engrandecer o nome de Deus. Tornaram, pois os fariseus, a perguntar-lhe como vira. E ele lhes disse, pois
pus-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vi. Eu posso ver aqui neste texto, meus amados, posso ver neste texto, meus queridos, o que fora cego começar a se irritar, porque fora tirado do seu lugar, trazido à presença, e ele já havia dado essa explicação a muitas pessoas. E é um interrogatório. E eu creio que este que é cego tinha dentro do seu coração a certeza e a firmeza que não lhes devia satisfação nenhuma, porque nunca lhe fizeram nada. Não há aqui nada que conste que o cego pertencia ao grupo dos fariseus, mas que mesmo não pertencendo, temia os fariseus, porque eles eram opressores, policialescos, detentores do poder, e podiam fazer o que quisessem, com quem quisessem, em nome de Deus. E quantas religiões fazem as mesmas coisas, colocando até as pessoas no inferno, dando a impressão de que são sócios de Satanás e de que podem colocar no céu quem querem ou tirar do céu quem querem. A religião não é com este fim. O verbo religar não confere ligar e desligar, como muitos creem. O que ligares na terra será ligado no céu. E com essa conversinha mole, com essa hermenêutica furada, com essa exegese podre, põe julgo sobre os coitadinhos que não estudam a palavra de Deus, ou que não têm discernimento espiritual. Ô amados de Jesus Cristo, o homem está irritado. Levaram-no contra a sua vontade. E já havia dado muitas satisfações. Ora para um, ora para outro. E agora para este time de hipócritas, de sepulcros caiados. Ora, faça-me o favor. Fazer lodo era trabalho. Que trabalho que dá para cuspir na terra? Que trabalho que dá em se encurvar, amassar uma pequena quantidade, coisas de segundos. Pecado, transgrediu, vamos pegá-lo. Ó amados de Jesus Cristo, mas no grupo dos fariseus há os convergentes e divergentes. Viam de duas formas, e por ver de duas formas, discussão dentro do próprio grupo. O homem disse como foi feito, e disse que está vendo por causa do feito de quem fez. Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus. Quem não é de Deus? O cego ou quem operou um milagre? Os dois. Nem os que fora cego e nem quem curou a sua cegueira era de Deus, pois não guarda o sábado. Olha o argumento de um grupo dos que mandaram buscar e trazer o homem à força para interrogatório com objetivos escuros. E outros diziam, outros fariseus: como podem um homem pecador fazer tais sinais? E havia briga entre eles, dissensões entre eles. O pau comeu na casa do Noca. Às vezes dentro das igrejas, você que não pertence a uma igreja e até evangélica, o pau quebra, tá?
cada um querendo puxar a brasa para a sua sardinha. Então aqui há dois grupos distintos. Os que não creem, porque transgride a lei, opera pecado, mas há um grupo dentre eles que diz, olha, um pecador não pode operar um pecado, um milagre assim, porque eles criam que pecadores não operavam milagres. Mas os irmãos acham que isso acaba com a discussão, tem uma resolução, tem um veredito? Não. A coisa aqui ainda vai longe, porque os propósitos desta seita, deste grupo, com suas regras religiosas, tem objetivos escusos. O que dantes era cego, irritado, impaciente, os fariseus, brigando, levaram-no contra a sua vontade. Muitas satisfações. E a coisa continua e não para. Os julgadores depreciativos, desrespeitosos, versus julgadores duvidosos, de legalistas, extremistas, militantes, policialescos, inquiridores, sentenciadores. E aí, quebrar aquelas regras do judaísmo farisaico culminava em um crime. E aqui estão defendendo a Deus. Deus cometera um crime contra si próprio. Então eles não admitem que isso aconteça, porque Cristo é Deus e Deus não trabalharia no sábado. E a palavra de Deus diz: o meu Pai trabalha até agora. E agora, nesse tempo que eu estou falando com você, Deus continua a trabalhar de eternidade em eternidade. E eles se apegaram à lei e se desapegaram de Deus e se tornaram céticos, duros, rebeldes, perseguidores do próprio Deus. Lembra da passagem bíblica que fala de Saulo ao caminho de Damasco? Saulo, Saulo, por que me persegues? Quero dar-te o meu amor. Então Saulo, atônito, caiu e respondeu: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem persegues. Saulo também era fariseu dos fariseus. Ele perseguia, ele tinha autoridade para matar e para apedrejar. E Estevão estava sendo apedrejado e Saulo consentia na sua morte. Ó, o poder policialesco repressivo dos fariseus, não só aqui, mas nos 200 anos de existência, continuam fazendo com que a doutrina deles, a hermenêutica legalista deles, estivessem sendo cumprida nos moldes deles e eliminados todos aqueles que não comessem nas suas mãos. A reação dos fariseus com suas regras religiosas, a obstinação da incredulidade militante, opressora e hostis a Jesus e a todos quantos não criam e obedeciam
conforme a hermenêutica estabelecida por eles. Eles eram apegados à lei, crentes na lei, mas descrentes de Deus. Continua a inquirição, continua o interrogatório. Tornaram, pois, a dizer ao cego: tu que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu que é profeta. Mais uma resposta que contraria os fariseus, porque o profeta era superior a todos os mestres, e quem os está interrogando são mestres em Israel. Absurda resposta da intenção daqueles que lhes fazem a resposta, porque a intenção que eles tinham era confundir aquele que recebera de Jesus Cristo e era desconhecido do cego a Jesus Cristo, que o denomina profeta, e não peca, e não peca, porque de fato Jesus Cristo é profeta. E eu quero dizer a você que há 3 ofícios em Jesus: profeta, sacerdote e rei. E ele viu em Jesus alguém mais do que mestre e o denominou como profeta. E essas perguntas têm propósitos. Eles querem juntar provas, mas o cego não está colaborando. O cego não está ajudando no propósito escuso deles para continuarem a sua opressão e a sua perseguição até o sentenciamento da morte e morte de Cristo. Oh, amados de Jesus Cristo, o que fora cego tinha sido curado. E é um ato de maravilha, é um ato tremendo, é um ato grandioso. O amado do Senhor Jesus Cristo é o conhecimento precário que este ex-cego tinha de Jesus Cristo, lhes fez ficarem mais irados, porque ele considerou Cristo maior do que a eles mesmos. Um profeta era considerado maior do que todos os mestres em Israel. E o profeta, meus amados irmãos, ele tem algumas incumbências. Ele é aquele que avisa acerca das coisas futuras. Outros os têm como videntes. Outros os têm como aqueles que aquele que é a boca de Deus, que anda com Deus, que serve e segue a Deus e que é de Deus, o que na resposta contraria ainda mais, porque na compreensão dos fariseus Jesus tinha demônio. Oh, amados do Senhor Jesus Cristo, pessoa que anuncia os desígnios divinos, que prediz acontecimentos futuros por inspiração de Deus. Eles ficam ainda muito mais indignados, porque a obstinação da incredulidade deles, militantes e opressora, chega ao teto. E no versículo 18 vemos: os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via.
mandaram agora buscar à força os pais. O interrogatório agora seria para os pais. E no domingo, se vida tivermos, nós estaremos trabalhando acerca da obstinação, da incredulidade militante e opressora, insistindo neste inquérito maldito religioso para condenar a Jesus Cristo. Isso não lembra ninguém aqui do nosso Supremo Tribunal Federal, não? Essas coisas é comum aos homens. Amados de Jesus Cristo, não se conformavam, rangiam os dentes do homem ter sido curado. Não se conformavam de maneira nenhuma de ter sido Jesus Cristo. Aqueles a quem eles perseguiam, não criam, e que lhe atribuía ser do inimigo, contrário à religião, ameaça ao povo, quando foi aquele que os tirou com mão forte do Egito, que os guiou no deserto, que os alimentou, que lhes deu água, que colocou coluna de fogo e nuvem para que entrassem em uma terra que mana leite e mel, e agora, em vez de agradecer, querem matar por defenderem há 200 anos um braço da religião judaica que tinha 4 tentáculos, dos quais já vos falei antes. Fariseus, essênios, saduceus e também os zelotes. Os amados de Jesus Cristo querem desmontar a todo custo, porque se recusam a crer, se recusam a encurvar-se, reconhecer e adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, a permanecerem militantes, opressores da religião. Hoje faleceu um amigo meu, o nome dele, Allan Kardec de Albuquerque, que falamos do Evangelho a ele centenas de vezes, e nenhuma das vezes que lhe falhei como ministro de Deus em convidá-lo para receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Só Deus e Ele sabe o que aconteceu antes do seu falecimento, mas não conseguia curvar-se, render-se a Jesus Cristo, porque pertencia a uma religião, e o seu nome era Allan Kardec. O irmão dele tinha o nome dos que escreveram as obras literárias de Allan Kardec. Apropriam-se da religião, creem na religião, mas não creem no objetivo daquela que é o intuito do verbo religare a Deus. Deus é acima de tudo, de todo ser humano, de toda ideologia, de toda filosofia, de toda religião, de toda denominação, inclusive da minha e da tua, e da nossa. Deus é Deus. E você sem Deus não é nada, mas Deus sem você é Deus. Mas os fariseus estavam tão cegos, estavam tão convictos de que estavam certos e estavam errados. E eu convido você nesta hora, meu amado, meu amigo, minha amiga, a reavaliar a sua fé, a sua crença, a sua conduta e a sua religião. Pode ser de qualquer igreja, pode gastar a vida inteira indo na igreja, mas se você não ama Deus, não tem a Deus, e não segue, não serve e obedece a Deus, você não é de Deus. Como os fariseus não eram de Deus, como os zelotes não eram de Deus, como os saduceus
não era de Deus, e como os essênios não eram de Deus. E como a maioria dos católicos, como a maioria dos evangélicos, como a maioria dos crentes e de todas as outras religiões, não são de Deus. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás, e só a Ele prestarás culto. Oh, amados do Altíssimo, é uma tragédia em todos os sentidos, mas ocasionada por uma miopia de visão humana e espiritual e religiosa. Não defenda a sua religião e nem o seu pastor e nem a sua denominação. Apegue-se a Deus, apegue-se a Jesus, sirva-o, adore-o, leia a Bíblia, estude a palavra de Deus, ande na presença de Deus. Não estou dizendo para você fugir da sua igreja. Estou pedindo para você se aproximar mais de Deus por intermédio da santa e bendita palavra dele. E Deus não precisa que você o defenda. Deus precisa que você o reconheça, o receba e o adore. Receba Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida. Você defende a mãe dele, briga pela mãe dele, pelas outras que dizem que é a mãe dele. Eu vou intitular algumas aqui. Aparecida não é Maria. Fátima não é Maria. Guadalupe não é Maria. E ele diz: todas são Maria. E vocês deixam de adorar a Cristo, que é o Deus santo, vivo, eterno, que se fez carne, que de forma miraculosa entrou no aparelho reprodutor feminino de Maria. Por isso que o anjo lhe disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, porque bendito é o fruto do ventre. E esse bendita és tu dentre as mulheres, não é essa bendiciones de Maria, que ela é corredentora. Ela teve em seu útero alojado e em seus seios o Salvador do mundo, a quem Deus deu a graça de ser ela, a mãe do Salvador, que não é primeira do que Deus. Quem está em seu ventre é de eternidade em eternidade. E Maria ainda está morta, ainda que a tua igreja, a tua religião diga que ela já assuntou aos céus e que é mentira, e você acredita, mas não acredita na Bíblia, porque os cristãos da sua igreja dizem que a Bíblia foi escrita por homens, mas a missa é no mundo inteiro a mesma, e você come no pé do padre, pelo amor de Deus. E você da igreja cristã evangélica come no pé do apóstolo, come no pé do bispo, come no pé do pastor. Religião depois da família. Primeiro Deus, família e religião. E Deus acima de tudo. É algo que você precisa entender, porque envolve a sua vida presente, a sua vida futura e a sua vida eterna. Não vai ficar lá no inferno a eternidade toda rangendo seus dentes, porque em vez de optar por Deus e Salvador, optou por uma religião, optou por uma denominação, por um estatuto, por uma confissão de fé. Porque se você não fizer aquela confissão de
maneira nenhuma você vai ser iniciado naquela denominação ou naquela religião. E tem gente que não sabe nem a profissão de fé que fez depois de ensaiar tanto nos catecúmenos. Você precisa de Jesus. Você não precisa ser religioso. Você precisa ser um salvo de Deus. Que Deus, pois, te abençoe, te guarde, te guie e te ajude no seu caminhar. Até domingo, se Deus nos permitir. Deus te abençoe no nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos.